Bom dia para todos. Hoje nós estamos aqui para apresentar. Ai, ela caiu. Vamos ver que ela volta logo. Interessante, da última palestra, nós tivemos esse mesmo problema. O palestrante entrou, na hora que eu ia gravar, ele caiu também. Espero que ela volte logo, já está voltando. Ok? Já está voltando, sim. Então, bom dia para todos. Hoje estamos aqui na nossa 85ª Happy Hour e temos o prazer de receber a senhora Glorita Cajati. É Cajati, se faz assim, né? Isso. Ela é psicóloga e advogada e vai nos falar um tema bem interessante, né? Sobre a paz. Então, bem-vinda, Glorita. Bem-vinda, Mônica, também. Bem-vindo a todos. Por favor, Glorita, eu te passo o microfone. Muito obrigada, Mireille, por essa iniciativa tão bonita que já está ajudando tantas pessoas a estarem refletindo e se sensibilizarem sobre a importância desse tema, que é a paz, e um tema cada vez mais necessário no âmbito da saúde mental, né? Porque eu, como psicóloga atuante, eu tenho visto que a pandemia foi um grande teste de força, de resistência, em que muitos momentos de aflição vieram até nós e a gente precisou de quê? De resiliência. E essa resiliência tinha que vir a partir dessa busca pela paz, porque como o título do encontro de hoje fala, né, sem paz nada se faz. E aí a gente pode ficar pensando que o tema, o conceito da paz, ele veio se desgastando ao longo do tempo, como uma coisa assim, paz e amor, fulano é zen, é super tranquilão, né? E como um estereótipo. E eu quero falar aqui que a paz não pode ser estereotipada a esse ponto da gente achar que é um tipo de personalidade, né? A paz é algo que deve ser cultivado por todo ser humano. E só para vocês terem ideia, isso não é só necessário para a saúde mental, mas aonde a psicologia bebe a sua origem é na filosofia. E na filosofia, esse tema da paz da alma é uma preocupação permanente, aonde se dizia o seguinte, olha só que bonito que eles declaram, né? Que a paz na alma é importante, é tão importante que é preciso, se for necessário, renunciar ao que se faz para não a perder. A paz na alma era um valor central na tradição filosófica. E a gente precisa resgatar esse valor central, que é uma coisa que a Mireille vem fazendo incessantemente e que agora, graças a Deus, esse tema está caindo na graça das pessoas, e as pessoas de diferentes áreas de atuação, de diferentes áreas acadêmicas, têm percebido a importância da paz no cérebro, né? A importância da paz nas relações, no convívio humano, porque, como a gente já disse, sem paz nada se faz. E aí eu quero trazer para vocês a visão de um pensamento, já que eu sou da área da saúde mental, eu queria trazer para vocês aqui fazer uma experiência. Eu vou trazer aqui um equipamento de iluminação, tá? Para poder demonstrar para vocês um pouquinho do que eu estou querendo explicar. A gente gosta de, na psicologia, dizer que o nosso cérebro pode ser representado pela lâmpada, tá? E a nossa mente seria
de alguma forma, responsável pela lente apagada, pela lâmpada apagada ou pela lâmpada acesa. Espera aí que agora não está ligando. Então, a mente aqui empacou, ela está... O que se chamaria, Glorita, de awareness, a conscientização, correto? Não, eu vou explicar. Uma mente iluminada é uma mente que está alinhada com pensamentos sábios. E uma mente apagada é uma mente nas trevas, que está sendo dirigida pelo funcionamento mental que a gente chama de sabotadores. E aí okay. eu quero relacionar esse conteúdo, que é um conteúdo que vem da inteligência positiva, para mostrar para vocês como que a forma como você pensa pode alimentar um estado de intranquilidade, preocupação e conflito. E a forma que você pensa também pode trazer a paz. E eu te digo mais, a forma como você pensa pode trazer um sentimento de paz. E esse sentimento vai transbordar no seu comportamento. Então, se você não for consciente, aí vem a palavra aware, de como a sua mente está operando, se ela está apagada, né? Deixa eu ver que ela parou aqui de funcionar. Se ela está apagada ou se ela está acesa, ó, a minha apagou. Então, é porque ela está no funcionamento sabotador. E o que rege um pensamento sabotador, um funcionamento mental sabotador? São pensamentos de crítica, julgamento e condenação. E quando a gente está operando nesse momento, nessa forma, o que acontece conosco? A gente, ora, está criticando a si próprio, sim, autoquestionamento. Ora está criticando o outro, ou ora está criticando a sociedade, que a gente chama de circunstância, né? Ou a instituição, ou o governo, ou seja, o nosso conteúdo interno vai se direcionar para críticas em algum lugar. E aí que entra o fenômeno do conflito. Horas eu tenho conflito interno, meu comigo mesma, e aí perco a minha paz. E aí o meu comportamento vai estar diretamente relacionado a essa forma de funcionamento mental, porque esse funcionamento mental vai afetar o meu estado emocional. E quando eu estou assim, isso afeta as minhas relações. Isso vai atingir as pessoas que eu cruzo no elevador, no carro, no trânsito, no trabalho, dentro de casa, né? E vai afetar também como eu me posiciono na minha comunidade. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, Glorita, eu já entendi que tem horas que a minha mente funciona de luz acesa e está iluminando e está sob a operação de um estado mental de sabedoria, aonde consegue resolver as coisas pacificamente, sem esses conflitos interiores e conflitos com o outro, e ora a minha mente está sabotadora e está criando conflito com todo mundo, consigo mesma, com o outro, com a circunstância. E o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para não entrar nessa roda viva? E aí é que vem o que eu chamo de práticas de autoconhecimento e de autocuidado. Então, assim, é fundamental que vocês tenham em mente que é responsabilidade de vocês o conhecimento de como você está funcionando, de como está funcionando o seu mental e o seu emocional. Por quê? Porque são eles que vão tornar você reativo ou proativo. Se você for reativo, você vai reagir a eles. Ou seja, a sua mente vai te dominar. E a ideia é que você tenha consciência para que você domine a sua mente, não se deixe levar pela sua mente e não se deixe levar pelas suas emoções, porque senão você vai ser pouca coisa diferente de um animal. Né? Isso então, o é ser interessante, humano... Glorita, sabe por quê? Na Kabbalah é exatamente esse pensamento, ação e reação.
E olha só, a Kabbalah ela é milenar. E ela bebe das tradições filosóficas que eu trouxe aqui, que entende como um valor central para o ser humano a busca da paz da alma. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte: por que sem paz nada se faz? Porque se você não tiver essa proatividade que a Mireille está trazendo aqui muito bem à fonte, você perde o seu autodomínio e você se deixa levar pelas paixões. Só que o ser humano não é um gatinho, não é um cachorro, não é um tatu-bola, que se deixa levar pelos sentidos. O ser humano é dotado de intelecto e a gente precisa amadurecer a nossa personalidade para poder, de fato, fazer jus a ser um ser com intelecto e poder ter comportamentos que vão ser mais elevados, que são dominados mais adequados, que são dominados por valores mais altos, que não o do emocional, mas valores como o da justiça, da paz, da igualdade, da nobreza, que são valores que os bichinhos não têm, né? Então, respeito. A gente precisa ter esse autoconhecimento para entender como funciona e opera a nossa mente e saber que nós precisamos ser o piloto dessa aeronave, né, que seria a nossa vida, e não deixar no piloto automático, que é o piloto automático é quando você vai vivendo a vida sem pensar direito no que precisa fazer e vai fazendo tudo roboticamente, automatizadamente, né? E eu não quero isso para vocês, eu não quero que vocês sejam autômatos, porque senão vocês não vão ser capazes de resolver os conflitos de forma sábia, que é justamente o que a lâmpada acesa nos proporciona. E aí eu quero estar trazendo para vocês algumas outras contribuições em relação a ações que nós podemos ter no nosso dia a dia cotidiano, ordinário, da dona de casa, do taxista, do médico, da advogada, né, de pessoas comuns, que é a prática do autoexame, que é algo que você pode fazer sempre ao chegar no fim do dia, fazer um autoexame de como foi o seu dia, de quais as coisas que você fez que deram certo, quais as coisas que você fez que não deram certo, e o que você vai se comprometer com a sua melhoria para o dia seguinte, que aí seria uma proposta, né, olhando o dia seguinte, o dia do amanhã, como uma fonte de fé e de esperança. Porque quando você se afunda naquilo que foi ruim, você se condenou. Mas quando você se permite refazer algo e fazer melhor da próxima vez, você está num processo de aprendizagem que é algo que faz parte do ser humano. Né? Uma nova oportunidade, eu sempre digo, uma nova oportunidade. E a gente bate ponto todo dia no final do dia. É verdade. E essa prática é uma prática milenar que pode ser aprofundada com sugestões de leituras para que você tenha um plano de vida, né, em que te ajude a fazer esse autoexame. Mas, de um modo geral, essas 3 perguntas são as perguntas básicas para que você possa buscar esse amadurecimento e não se deixar ser levado pelas circunstâncias, né? Se você levou uma fechada de um carro ou se você está aborrecido, né? Para que você possa ter realmente o domínio das suas vontades e possa estar escrevendo uma história de sucesso, né? Porque a história que você tem, ela é algo muito importante, ela vai ser o seu legado. Então, você já parou para pensar que o ser humano, qual é a substância da natureza humana? Segundo o psiquiatra Ítalo Marcilli, ele diz que a substância da natureza humana é narrativa. Então, assim, a sua narrativa é uma narrativa voltada para o medo, para a preocupação, ou é uma narrativa voltada para a confiança, para a paz interior? Isso precisa ser cultivado por você, né? Se você está em contato só com conteúdos
que te amedrontam, que te apavoram, como, por exemplo, os jornais, as fofocas, as fake news, você vai estar regido pelo quê? Pelo medo, pela preocupação, pela desconfiança. Mas se você busca conteúdos que elevem a sua alma, como, por exemplo, textos sagrados, como a Bíblia, né? Seja lá qual for a sua religião, você vai estar o quê? Elevando o seu nível. E aí eu quero trazer uma referência aqui do livro Paz Interior, de Jacques Philippe, que ele diz sobre as práticas contemplativas, né? O quanto que as práticas contemplativas são fundamentais para que a gente possa acessar esse estado de paz. Porque uma coisa é certa, minha gente, você não pense que você vai encontrar a paz quando todos os conflitos à sua volta se resolverem. A paz interior, ela pode ser acessada no meio do caos, e é isso que fez a diferença nessa pandemia. As pessoas que tiveram a habilidade de cultivar a paz mesmo diante das incertezas da pandemia. E aí aqui eu quero dar de presente para vocês um maná de fonte de paz interior, que eu concluí durante a pandemia um curso de pós-graduação de saúde integrativa e bem-estar. E nesse curso a gente concluiu o crescente número de pesquisas científicas relacionando ciência e espiritualidade. E dentro dessas pesquisas a gente percebeu que houve um crescimento muito grande de busca no Google por mecanismos de alívio da ansiedade por meio da fé. E o quanto que as pessoas estavam encontrando respaldo disso na prática da oração mental. Lembra que eu falei que a mente ela é uma grande facilitadora da nossa busca da paz interior? E lembra que eu também falei sobre os sabotadores mentais, que são os julgadores que nos atazanam e ficam jogando a gente no meio de conflitos intermináveis? Pois então, uma das coisas que aplaca esse mecanismo mental e que traz luz ao nosso sábio interno é a prática da oração mental. Por quê? Segundo o autor desse livro, ele diz que a oração contemplativa nos faz crescer na confiança. Por quê? Porque através da oração você se coloca em conexão com uma energia superior, com o seu ser criador, com Deus, com o ser em ato puro, como se fala na filosofia. E aí, o que acontece, minha gente? Você aumenta a sua confiança. E isso não é uma questão só de fé do sobrenatural. Isso é uma questão científica. Então, você precisa ter essa visão ampliada sobre a espiritualidade e não ser implicante, porque às vezes você pode falar, mas eu sou ateu. Pois saiba que eu já vi instruções de pessoas sendo orientadas a fazer orações daquelas que você aprendeu com a sua avó, com o seu avô, que decorou na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do medo, na hora do terror. E você, ao repetir aquilo, independente de acreditar ou não, o efeito benéfico que aquilo foi dando no seu estado de inquietude, e você foi sendo, de alguma forma, pacificado interiormente por meio daquelas palavras repetitivas. E aí eu quero trazer... Sabe, Glorita, eu não queria te interromper, mas não, já pode interrompendo, é interessante que você está falando, em primeiro lugar, que você está realmente focando exatamente o que eu chamo do core, a base da paz que a Together for Peace apresenta. Isso você está sendo assim perfeita. E segundo, é interessante que quando começou a pandemia, a primeira happy hour daquele ano, 2020, eu convidei 9 religiosos e cada um teve que apresentar a representação a palavra paz dentro da sua própria crença. E o que me ajudou muito, eu pessoalmente, é que durante todo aquele período assombroso da pandemia, nós tínhamos a aula 2 vezes por semana com a esposa do rabino, no meu caso, sendo judia, né? E isso era um elixir de levantar o ânimo,
a esperança, sabe? O dia de amanhã. E é verdade, isso mexe muito, acredite, gente. O que Glorita está falando é realmente para a gente não ficar em depressão, se sentindo a pior pessoa do mundo, medroso, né? Pode continuar, Glorita, desculpe, eu E nesse interrompi. curso que eu fiz de saúde integrativa do Albert Einstein, eu tive uma professora que ela é muito ligada à paz, é a Lia, ela é uma das fundadoras do Instituto Palas, e ela me indicou esse livro aqui, ó, Exercícios Espirituais da Filosofia É Antiga. antiga. Uhum. Então, na expressão exercícios espirituais, é preciso levar em conta, ao mesmo tempo, noção de exercício e o significado do termo espiritual. A palavra espiritual permite entender bem que esses exercícios são obra não somente do pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo. Assim, os exercícios espirituais não funcionam simplesmente no nível proposicional e conceitual. Não é uma nova teoria de metafísica que nos é proposta aqui, pois eles são precisamente exercícios, isto é, uma prática, uma atividade, um trabalho sobre si mesmo. Esse tipo de trabalho já aparece delineado nos primeiros filósofos gregos e adquire toda a sua importância com o diálogo socrático e platônico, né? E aí ele traz aqui vários referenciais da filosofia, inclusive da filosofia contemporânea, e ele trouxe aqui um capítulo que eu queria destacar, que eu vou ler aqui. Deixa eu só ver aqui qual é o título desse capítulo. Ó, Exercícios Espirituais Antigos e Filosofia Cristã, que ele fala aqui, o cristianismo é a doutrina do Cristo, que se compõe da prática da física e da teologia. Independente da construção teórica, desempenha um papel capital na espiritualidade. O valor que ela reveste está estritamente ligado ao da paz da alma, ausência de preocupação e de tranquilidade. E ele não hesita em declarar que a paz na alma é tão importante que é preciso, se for necessário, renunciar ao que faz para não a perder. A paz na alma, que ele chama de tranquilias anima, era um valor central na tradição filosófica. E aqui ele vai contando sobre essa noção da importância de você ser um guardião do seu coração, né? Por quê? Porque é do seu coração que emanam todas as coisas. Aí ele traz uma frase de Provérbios que fala assim: acima de tudo, guarde teu coração. Que é o que isso? Exame de consciência frequentemente justificado, né? Que ele fala, experimentai a vós mesmo a meditação da morte, que é aconselhada fazendo-nos a partir da 1 Coríntios, morro a cada dia. Então, o que eu estou trazendo aqui? A nossa unidade de tempo ela é dividida, né, em ano, mês e dia. E como é que a gente vai operar bem nesse exame que eu trouxe para vocês? Se você dividir o seu tempo de 24 horas como um capítulo da sua história. Porque o ser humano, eu não trouxe aqui para vocês a visão de que nós todos temos uma história, independente da sua nacionalidade, da sua cor de pele, da sua classe social, da sua religião. Você tem uma história para contar. Essa história um dia vai acabar com a sua morte. Se você acredita em vida após a morte, não importa. O que importa é que nesse estado que você se encontra, você tem um tempo para escrever uma história. E nessa forma de cuidado com a sua história, a gente gosta de dividir em unidades de tempo de 24 horas para você fazer uma autoavaliação de como que foi o seu dia. Se o meu dia foi bom, se o meu dia foi bem, ótimo. Se não foi, o que eu preciso fazer para ele ser melhor no dia seguinte? E por que eu estou insistindo com essa autoavaliação? Porque somente assim você vai se conhecer. E o trabalho do autoconhecimento ele está intimamente ligado com um dos temas que eu queria falar aqui, que é o do cuidado de si,
que remete lá aos nossos filósofos antigos, gregos, de Sócrates, que falava que uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. E para você poder cuidar bem da sua vida e alcançar essa paz interior, você tem que aprender a cuidar bem de si, que é o cuidado de si que se dizia, né? Imagina só, como é que você vai cuidar bem de você se você não sabe o que você precisa, se você não se conhece? Eu gosto sempre de dar o exemplo das flores, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, os grandes hipermercados vendem muitas orquídeas e se dá muito presente em ocasiões especiais orquídeas. Agora, imagina se você tem uma prática de aguar muito as suas plantas na sua varanda e ganha uma orquídea e continua com essa boa prática em prol da vida das suas plantas. Você vai matar a sua orquídea. Cada planta tem uma dose diferente. E isso tem tudo a ver com o ser humano, que é a questão do autocuidado. O remédio que funciona para você pode não funcionar para mim. Para mim, pode causar uma alergia e me colocar em risco, fechar minha glote, eu parar de respirar. Né? Então, assim, é muito importante que você tenha como uma prática regular a busca desse autoconhecimento para que você possa, de fato, implementar o cuidado de si. E aí eu vou falar aqui sobre a prática da psicoterapia, porque a psicoterapia é uma prática em que você busca o autoconhecimento por intermédio de uma pessoa treinada, que é a pessoa do psicólogo, para ajudar você nesse processo, porque o psicólogo ele vai funcionar como uma espécie de espelho. Ele vai ajudar a trazer um reflexo seu que você não vê. Muitas vezes a pessoa chega no consultório com conflitos internos, né? Do tipo assim, eu não presto para nada, eu sou um fracasso, eu não consigo arrumar um emprego, eu não consigo aprender a coisa que eu preciso ou botar em prática alguma pouco coisa. Autodestruição, né? E aí o psicólogo mostra assim, mas você já conseguiu a tal coisa. Então, se você conseguiu aquela tal coisa, você pode conseguir essa nova. É uma questão de você se organizar. O que você pode fazer hoje por isso? E amanhã? Então, então vou ficar aguardando notícias. E aí vem a próxima sessão, né? E desse modo você vai estar se cuidando e vai estar pondo em prática uma nova visão de si mesma. E aí, se por acaso você tem um conflito com uma terceira pessoa, a gente vai estar ajudando você a ter ferramentas comunicacionais, vai estar ajudando você a estar se comunicando melhor, a ter uma personalidade madura, afirmativa, para sair do velho vitimismo, que é você colocar os outros ou as circunstâncias como responsável pela sua situação atual, e botar você para ter uma total responsabilidade pela sua vida, porque a sua vida é responsabilidade sua. Não adianta você culpar a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu chefe. Não, isso é imaturidade. Né? Sim, é muito conveniente fazer isso. E o jovem geralmente usa muito esses argumentos, né? Exatamente. E esse argumento é o argumento da imaturidade, por isso que os jovens usam muito. Mas se você quer ser uma mulher madura, uma mulher capaz de ter afirmatividade e fazer valer os seus direitos sem que isso possa, né, ter, de alguma forma, ultrapassar os direitos do outro, você vai precisar de maturidade, né? Porque isso não vem do nada, isso requer um trabalho, né? E esse trabalho é uma das coisas que a psicoterapia pode fomentar, né? Para que você tenha uma ampliação de consciência e possa vencer esses sabotadores mentais e, enfim, ter um cérebro, como a gente diz aqui, um cérebro ensolarado, segundo a Eliane Fox, que ela fala que nós podemos ter um cérebro cinzento ou um cérebro ensolarado. O cérebro cinzento é aquele que se deixa dominar pelos sabotadores mentais. E o cérebro ensolarado é aquele que tem um alto coeficiente de positividade, que consegue olhar as situações, por mais difíceis que seja, mesmo nos momentos de crise, como dádivas.
E aí eu vou trazer aqui também a visão de um grande negociador de conflitos, que foi o fundador da Escola de Negociação de Harvard, William Ury, que ele dizia o seguinte, que uma das formas de você vencer conflitos é você reenquadrar o panorama. Então, ele tinha uma prática que qualquer um de nós que tem a possibilidade de treinar e exercitar, que é de você sair da situação conflituosa, ir para a galeria ou ir para a plateia, como ele fala em diferentes traduções, e olhar você e o outro no conflito e poder ver assim qual a melhor forma de resolver isso, quais são os interesses daquela pessoa que eu represento, quais são os interesses daquela outra pessoa com quem eu estou discutindo, e como é que a gente pode chegar numa solução que seja ganha-ganha, em que para eu ganhar, o outro não tenha que perder, mas que o outro também possa ganhar. Então, essa visão é uma visão de alto nível de compaixão, que requer que a gente use o autoconhecimento, porque a gente tem que saber que a gente tem um conflito, que a gente é responsável pelo outro, que não adianta botar tudo na conta do outro, e que se você não souber se comunicar de forma não violenta, você vai apenas incendiando aquela relação e escalar o conflito. Então, você precisa ser responsável pela sua comunicação e até os seus gestos, porque tem gestos que são violentos. Você já deve ter ouvido, por indicação da sua avó, né, dos seus parentes, a importância do sorriso. Né? Quando você chega numa repartição, quando você chega num balcão de um cartório, num ambiente onde você vai solicitar alguma coisa, se você chega de cara amarrada, de forma ríspida, ninguém vai te atender bem. Mas se você chega sorrindo, mostrando os dentes, né, disposto a fazer contato visual com a pessoa, dá-lhe um bom dia, dá-lhe uma boa tarde. Você abriu o sol. Para ter paz, a gente pode começar pelo básico, que a mamãe ensinou quando você era pirralho. Bom dia, boa tarde, por favor, obrigada e desculpa. Nunca foi tão necessário na história da humanidade a gente aprender a pedir desculpa rapidamente, sem fazer grandes elucubrações mentais. Deixa eu ver se eu realmente estou errado. Não, você viu que o outro está se sentindo mal em relação a algo que você fez, já sai saindo pedindo desculpa. E isso serve também para esses conflitos que a gente está vendo de amigos e irmãos brigando por causa de eleição, de pais e filhos parando de se falar. Onde já se viu isso, gente? Nós precisamos ter a compaixão e exercitar a boa educação, mesmo que você não concorde com o outro, com a opinião do outro, você não precisa criar no outro um adversário, um oponente. É uma agressividade desnecessária. Olha o que a Mirelle traz há tantos anos, Together for Peace. A gente se unir para a paz. Não adianta a gente ficar uns contra os outros. Isso nunca vai ser o bom, isso nunca vai ser útil. A gente precisa, sim, buscar a nossa paz interior para que a gente possa ter condição de se relacionar com o outro e ter uma personalidade madura, ser afirmativo em relação aos seus direitos, mas também não querer que o outro saia no prejuízo para você ser atendido nas suas necessidades. Isso, sim, é uma verdadeira relação de ganha-ganha, como o William Ury apresenta num dos seus livros, que é Como Chegar ao Sim, que é um livro muito conhecido, que traz esse conceito, que é um conceito extremamente importante nos dias de hoje. Eu acho que era isso. Não, fantástico. Inclusive, eu estava pensando, Glorita, os universitários, né, quando eles estão terminando a universidade, último ano, vão receber, né, o seu certificado de conclusão, e aí eles entram no patamar da carreira, né? Quanto de preparo eles têm em cima desse tema de conscientizar-se, né, dos desafios que eles vão encarar a partir do momento do mundo adulto, de responsabilidade, né? Muitos, às vezes, querem sair fora do ninho, né, para ir morar sozinho e tudo, e eles têm que ter esse conhecimento, né,
de positividade para enfrentar. E, às vezes, aqueles que não estão tão bem preparados, aí entram na depressão. Mas é porque eles não estavam preparados para novos desafios, né? Eu acho isso muito importante, o autoconhecimento, que eu não sei até que ponto hoje, nas universidades, eles recebem esse respaldo. Não recebem. Não, né? Não. E aí, Deveriam. isso é um trabalho que compete a cada um de nós a Sim. buscar com autonomia, porque isso não vai ser uma coisa dada, tá? É importante saber que essa jornada é uma jornada individual, Sim. né? Que cada um no seu tempo vai ver a necessidade, mas eu já posso adiantar que quanto mais cedo você iniciar, melhor, porque Com aí você certeza. pode ter como vencer determinados vícios que você Uhum. tenha e ter uma vida mais virtuosa, né? Porque falando sobre virtude, me veio aqui a importância da nossa personalidade, de desenvolver uma personalidade madura, porque senão a gente vira massa de manobra, a gente se pasteuriza no meio da massas, e nós estamos vivendo uma era de homens massa, que são levados pelas redes sociais. Se um pensa numa coisa, todo mundo pensa igual, porque tem medo de ser cancelado, né? Então, a gente precisa ter identidade própria, mesmo que a gente precise, de alguma forma, resistir ao Sim. coletivo, né? Porque muitas vezes o coletivo é imbecil, no sentido de que aquilo que está sendo propagado como normal, como aceitável, como uma coisa boa, quando que, na verdade, não é. É apenas uma busca de uma satisfação, de um prazer imediato, né? Mas não necessariamente aquilo que vai levar você para um caminho de sucesso, porque o caminho de sucesso é um caminho árduo, e, geralmente, o caminho árduo, poucos são os que trilham. Tanto é que a gente vê pelos atletas campeões, pelos concurseiros. Muitos querem passar num concurso, mas poucos chegam lá, né? Por quê? Porque tem que ter um caminho árduo. E já que você está tocando nessa questão do universitário, eu recomendo, né? Você aqui é uma fundadora de uma ONG. Eu recomendo que, desde cedo, comecem o trabalho voluntário. Primeiramente, Sim. pensa no seu currículo. Vou É fazer isso. trabalho voluntário para ter um currículo bom. Pensa de forma Uhum. interesseira. Mas a prática do voluntariado, à medida que você faz o bem a uma pessoa e você vê que aquele trabalho que você fez ajudou alguém, isso vai ajudar você na sua vida pessoal, para que você possa ser uma pessoa capaz de atos de serviço, de ser uma pessoa, um líder servidor, né? Porque durante uma época muito grande do jovem, a gente é um egoísta funcional, né? A gente faz porque tem que fazer, ou porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, ou porque senão o meu pai não me empresta o carro, né? Então, assim, durante uma época grande do jovem, a gente é um egoísta funcional. Mas, para a gente evoluir para uma camada da personalidade mais amadurecida, a gente precisa aprender a servir sem nada em troca, porque aquilo Isso. vai ser um bem, né? E é isso Porque que a gente, Glorita, quer divulgar constantemente da importância do voluntariado, né? Ajudar o seu semelhante é fundamental, e tem 1000 formas de você fazer isso, sabe? Mesmo com pouco tempo, a satisfação de você estar ajudando é única, né? é verdade. E nesse caminho, nessa jornada, eu recomendo que vocês estejam atentos ao calendário do Together for Peace e vejam formas de contribuir, formas de divulgar, para atingir mais pessoas que possam estar, de alguma forma, se beneficiando com esse cultivo da paz, tanto no seu interior, como levando a paz para o nosso meio, que está precisando, né? Tamanho é o crescente número de ações que são juizadas todos os anos na justiça, e a justiça ficando cada vez mais inchada, sem ter condição de dar conta de uma crescente demanda, né? Então, a gente precisa aprender a resolver os nossos conflitos internos, porque aí a gente vai estar já ajudando nesse quesito, e
quando tem um conflito com o outro, saber resolver na base da negociação ou buscando um terceiro imparcial, mas ter essa boa vontade, né? Porque Bom senso. qual é o segredo para você encontrar a paz? É você buscar o bem e se afastar do mal. Não tem outro caminho. E eu quero fazer um alerta aos jovens sobre o relativismo, que é dos pensamentos vigentes na nossa cultura contemporânea. O bem não é relativo. Tem coisas que você faz que são boas e tem coisas que você faz que são más. E você precisa saber o que é mal para você não fazer, né? Então, assim, não tem essa de dizer, mas eu estou precisando, então eu vou fazer. Se aquilo é errado, não pode fazer porque você está precisando. Você precisa buscar um meio lícito e correto de fazer as coisas, né? Então, assim, essa é uma grande tema para a formação do jovem, porque às vezes o jovem se contenta com coisas que não é para se contentar, porque quer fazer o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, e é importante você se frustrar, importante você saber que as coisas são difíceis para que você vire um homem e uma mulher de verdade, né? Então, essa é a principal chamada que eu trago aqui, por conta desse marasmo que a gente vê, às vezes, as famílias deixando, não, ele não tem, está todo mundo fazendo isso, eu não tenho como lutar contra o sistema. Não é porque está todo mundo fazendo que se deve ser feito. A gente precisa ter massa crítica, foi o que eu falei, o intelecto, E saber fazer também boas a escolhas. superproteção, né? Às vezes a gente vê, eu já vi pais e mães, né, dizendo, eu estou querendo proteger meu filho, mas ao contrário, em vez de estar protegendo, você está causando um problema de insegurança maior para o seu filho, porque ele vai ter que encarar momentos onde papai e mamãe não vão estar ali, né? Então ele tem que saber como lidar com aquele momento difícil. Glorita, eu queria ver se tem alguma pergunta. Mônica, Alessandra, Lucy, bem-vinda para você. Mônica, você teria alguma pergunta para a Glorita, alguma observação? Por favor, pode levantar a mãozinha. Obrigada, Mireille, obrigada, Glorita, e ao público aqui presente. Mais que uma pergunta, eu quero simplesmente aprofundizar o agradecimento para a Glorita participar hoje conosco. As informações que você tem nos passado vão acrescentar muito no nosso dia a dia. Eu quero recalcar o que você falou, Glorita, a respeito de que a forma em que nós pensamos e alimentamos nosso pensamento pode estar diretamente vinculado com uma vida em conflito ou com uma vida onde que temos um sentimento de paz. Valorizo muito, Glorita, que você passou da importância de fazer um autoexame diário, permanentemente, todas as noites, onde que podamos avaliar o que fizemos bem, o que fizemos ruim e o que vamos fazer no dia seguinte, justamente tentando modificar aquilo que não foi bom. Também quando você se refere ao que é uma psicoterapia. E aí eu quero falar que eu estou fazendo parte de um grupo de psicoterapia, justamente com Glorita, e demonstrar quão importante ha sido até pensar em uma narrativa terapêutica. Que é importante que você escrevia, você saber que rol tinha na sua infância, na sua idade adulta, que é o que você vai querer. E, sobretudo, reconhecer que nós estamos imersos em um mundo de muitos saboteadores, tá? E são aqueles saboteadores que a gente tem que ir trocando no dia a dia até que eles desapareçam para que nós podamos conseguir aquele estado ideal de ser pessoas de bem. Sua frase, Glorita, eu quero repetir para as pessoas aqui presentes, aquela de que o segredo de obter a paz é fazer o bem, que não é relativo e que é simplesmente apartar-se do mal. Então, novamente, muito obrigada. Não sei se outras das participantes têm alguma pergunta, mas no meu caso era isso. Agradecer pela sua participação e dar um testemunho do que está acontecendo comigo mesmo neste grupo terapêutico Conexão Humana. Isso somente. Perfeito, Mônica. Obrigada, Muito querida. obrigada, Mônica, pelas palavras e que belo resumo. É isso aí, gente. Temos que buscar o bem e se afastar do mal, porque assim a gente vai encontrar a paz. E as minhas últimas considerações aqui, que eu acho que é importante trazer, é que eu falei muito sobre o amadurecimento da personalidade. E eu queria dizer para vocês
que a personalidade é a maior força que existe. Essa é uma frase de Goethe. E dentro da personalidade, a gente tem as virtudes. As virtudes é que mostram quem nós somos, né? À medida que nós temos escolhas acertadas, e a gente vai fortalecendo a nossa personalidade para que a gente não seja um homem massa, para que a gente não seja uma mistureba de tendências, né? Mas para que a gente faça a diferença e assuma o protagonismo. Porque se você é dono de uma história e você entrega a sua história na mão dos outros ou na mão da moda, você está perdendo a sua história. Agora, se você faz autoexame, se você descobre o que você fez de bom, se você descobre o que você fez de ruim, se você se modifica no dia seguinte, você está sendo o quê? Um protagonista da sua história. E é isso que eu desejo para todos vocês, e é isso que vai realizá-los na vida e fazê-los com que encontrem a paz. Ai, fantástico, Glorita, absolutamente uma lição, realmente, para todos nós. Muito, muito obrigada. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês no dia 11 de novembro, quando vamos ter a nossa 86ª Happy Hour, com o senhor Mário Constantino, que vai nos presentear com como a restauração ecossistêmica se alia aos esforços de preservação e educação ambiental para transformar o meio ambiente e a sociedade a partir das experiências de mais de 2 décadas do Instituto Terra, na bacia do Rio Doce. Aguardo vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada de novo, Glorita. Tchau, tchau. Obrigada, Mônica. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos presentes. Tchau, 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 tchau. Tchau.